Agora comentando um pouquinho sobre o problema 2, que é ele pede para comentar a influência de cada subsistema básico da máquina-ferramenta na exatidão, na qualidade final do componente a ser produzido e apresentar dois fatores a serem considerados em cada um dos subsistemas, né? Começando pelo subsistema de acionamento, ele é responsável pelas transformações de energia do que vão ocorrer. Geralmente as maiorias das máquinas são tu vai transformar energia elétrica, né, que tu vai pegar da parede para a máquina funcionar e vai transformar em energia cinética, que é para o movimento da ferramenta ou o movimento da peça, né? No caso do torno, por exemplo, é a peça que vai girar, no caso da furadeira é a ferramenta que vai girar e vai ocasionar o processo de usinagem, né? Vai causar a remoção do material. E não só o sistema de acionamento é responsável por fazer essa transformação da energia necessária, mas também por garantir a potência adequada, né? Se ele só entregasse potência e não se atenuasse essa questão de quanto ele tem que entregar, o corte ia ser inconstante, né? Você poderia estragar uma peça porque vai botar força demais ou ele não ia ter força o suficiente. A questão do sistema de acionamento ele garante a estabilidade do, da força a ser entregue à peça, né? Vamos lá, o próximo sistema é o sistema de fixação da peça. Todo sistema de fixação ele vai garantir, ele vai evitar vibrações e vai garantir a posição da peça. Então, o sistema de fixação da peça ele vai garantir que a peça não vibre e vai garantir a posição exata da peça. Porque se a peça se move durante o processo, tu vai perder a tua qualidade do corte. Tu vai cortar em uma posição errada, tu pode quebrar a tua ferramenta. E quando tem um processo de vibração, é quase o mesmo esquema. Porque se tiver vibração, o teu acabamento superficial vai decair e com a vibração tu pode soltar tanto parte da ferramenta de corte ou quanto a peça pode soltar no meio da execução. É um pouco mais difícil isso acontecer, né? Mas é fundamental nessa questão da ferramenta de corte, né? O próximo sistema é o sistema de avanço. E ele tem que garantir o movimento relativo entre a peça e a ferramenta. E ele tem que garantir, como o sistema de acionamento ele entrega potência, o sistema de avanço ele vai garantir que a velocidade e a aceleração seja adequada, para que o processo seja constante e, de novo, não ocorra quebra na ferramenta e nem na peça durante a execução, tá? Porque vamos falar da velocidade. Se a velocidade muda durante o processo, está cortando um material bem robusto e tu aumenta essa velocidade, provavelmente vai acabar quebrando a tua ferramenta de corte, né? O próximo processo o próximo sistema, né? É o sistema de fixação ou movimentação das ferramentas. Isso depende da máquina que você está utilizando, né? E como falei, sistema de fixação, todo sistema de fixação ele vai garantir a posição da peça, no caso aqui é da ferramenta, né? E vai evitar a vibração, porque de novo, vibração acaba com a tua qualidade da tua superfície usinada. Também acaba com a vida útil, diminui muito a vida útil da tua ferramenta de corte. E também esse aqui no caso também garante a movimentação da ferramenta de corte, como o próprio nome diz, né? Show de bola. O próximo sistema é o sistema de suporte da máquina. Como eu falei de novo, ele tem que evitar a vibração da máquina. É um sistema que muitas vezes vai vir do fabricante, ele vai instalar a tua própria máquina numa base que evite vibrações, que não vá ceder, tudo isso para garantir que a posição dos demais componentes continuem iguais. Imagina você está trabalhando numa máquina e o sistema de suporte falha, acaba que uma base dela entorta e você tem uma máquina torta e
tudo isso vai influenciar na geometria do teu corte, né? O professor também pediu para usar como exemplo uma máquina que a gente listasse no catálogo que o senhor entregou para a gente, né? Nessa parte eu peguei as características técnicas, né, disponíveis dela e listei qual subsistema ele vai ser responsável, né? Por exemplo, o diâmetro máximo sobre o carro vai ser... quer dizer, no meu exemplo eu usei um torno de barramento paralelo, CNC, e eu usei o AIX 250. Daí eu vou te classificar o que cada detalhe técnico, em qual subsistema aquele detalhe técnico tá falando, né? Eu peguei o diâmetro máximo sobre o carro, ele está falando do sistema de fixação da peça, né? Que é o tamanho máximo que aquele carro vai suportar a peça, que é o máximo do nariz que ele vai abrir, o diâmetro máximo torneável, ele está falando sobre o sistema de fixação e movimentação da ferramenta, que é o máximo que a gente vai conseguir prender aquela ferramenta, o máximo que a gente vai conseguir trabalhar com aquela ferramenta, né? Fazendo a nossa usinagem. O comprimento máximo torneável claramente fala sobre esse sistema de fixação e movimentação da ferramenta. A passagem do eixo da árvore, a capacidade da barra, está falando do sistema de fixação da peça, que é o nariz, basicamente, né? Onde a gente encaixa a peça no torno. Depois geralmente eles são peças circulares.